vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se haviam de salvar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai amado, agradecemos a Ti por todas as bênçãos que nos tem concedido, adoramos a Ti, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Teu nome é sobre todo nome. Adoramos a Ti, Senhor, porque Tu és o único Deus verdadeiro, digno de adoração. E a Ti pertence a honra, o poder, o reino e a glória eternamente. Senhor querido, ainda temos lido uma porção da Tua palavra e pedimos, Senhor, graça do Teu Espírito. Derrama sobre cada um de nós a Tua unção, para entendermos, para aplicarmos a Tua palavra em nossa vida. Senhor, abençoa o Teu povo, os Teus servos, as Tuas servas, os amigos, todos que aqui estão. Senhor, que cada um saia daqui abençoado, edificado pela Tua palavra, pelo Teu poder. E aqueles, ó Senhor, que porventura se acham enfermos, com dificuldade, com problemas, Senhor, nós pedimos o Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendemos todo o mal e toda a enfermidade e problema. Declaramos, ó Senhor, a Tua bênção. Estamos aqui nesta noite cultuando a Deus, porque se abre aqui a porta da igreja. Mas tem sido, por vezes, lugar comum para o povo. Trabalhos, igrejas. Mas o irmão Davi veio, os irmãos vieram, o irmão se mudou para cá. E aqui se iniciou o trabalho. E hoje nós estamos aqui, de certa forma, inaugurando o templo, dizendo que a igreja de Deus está nesta cidade. O irmão Davi vai estar atendendo a igreja, as necessidades do rebanho. E a gente fica pensando, o que partilhar com os irmãos? Será que convinha o irmão Davi frequentar um curso teológico por 4 anos, 5, 3? Será que é difícil entendermos o que é igreja? Será que é difícil sabermos as regras da igreja? Porque há uma pergunta por aí, tem tantas igrejas, tantas placas, tantas denominações. Que igreja é certa? Aonde vou? Aonde é melhor? E há quem diga assim, vai onde você se sente bem, aonde você se sentir bem, você fica ali. Mas nós abrimos a palavra de Deus, porque o que acontece aqui nesta noite, que nós falamos que inicia, que se abre a porta da igreja em Olímpia, isso aconteceu lá em Jerusalém, quando o Senhor nosso Deus abriu a porta da primeira igreja, a igreja em Jerusalém. E se nós, amados, queremos conhecer, se alguém quer saber o que é a igreja, se alguém quer definir, se alguém quer discernir o que é a igreja, deve ir então no seu princípio, deve ir na sua fundação, deve ir na fonte, da onde vem a igreja, de onde vem a palavra do Senhor.
E nós encontramos aqui que Deus derramou o Espírito sobre o povo, porque o povo estava orando, porque o povo estava esperando, porque havia necessidade. E quando Deus derramou a sua graça e o seu poder, diz a palavra que a multidão ouviu, a multidão se quebrantou e o povo começou a indagar: o que faço? É como muitos em nossos dias, sentindo a sua necessidade, sentindo a sua falta de alegria, de paz, a sua falta de certeza de salvação, a sua insegurança pela vida aqui e para a eternidade, e tem perguntado: o que eu faço, aonde vou, qual a religião certa, qual a igreja melhor, qual a igreja certa, aonde está a verdade, o que é a verdade? E essa pergunta foi feita aqui nos primórdios, quando o Senhor abre a porta da primeira igreja, e aqui diz a palavra que, perguntado, os apóstolos se levantaram e Pedro tomou a palavra, dizendo: varões e irmãos, para receber a salvação é necessário que se arrependa, é necessário um quebrantamento que produza um arrependimento do pecado da velha vida, e é necessário que você então seja batizado ou sepultado no nome do Senhor Jesus Cristo, e então você receberá a graça, o dom do Espírito Santo, a salvação para a sua vida. Louvado o nome do Senhor Jesus. Então, amados, o princípio da igreja está aqui. Precisa o arrependimento, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele diz: então recebereis o dom do Espírito Santo. Alguém poderia pensar: isso foi Pedro, isso foi para Jerusalém, é porque aquele povo era judeu, é porque Cristo nasceu lá. Mas a palavra do Senhor diz que esta promessa, louvado o nome do Senhor, veja, amados, a palavra do Senhor dizendo promessa. É uma promessa de Deus, é uma palavra de Deus. A promessa de Deus é imutável, é infalível, louvado o nome do Senhor Jesus. E ele diz: esta promessa de salvação, esta promessa de resgate de Deus, esta promessa de vida eterna, ele diz aqui, diz respeito a vós, os que estavam ali, diz respeito a vossos filhos. Esta promessa é feita para aqueles que estão longe, para os dispersos de Israel. Mas diz assim: esta promessa diz respeito a todos quanto nosso Deus chamar. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso a igreja de Deus é formada por aqueles que são chamados por Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que ouvem a chamada de Deus, e o seu coração se quebranta para seguir as pisadas do bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor que eles testificavam com ousadia, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Veja, amados, se lá naqueles dias a geração era perversa, o que diremos hoje? O mundo jaz no maligno, a sociedade está corrompida, do alto a baixo da sociedade, a corrupção permeia todos os lados. As instituições, tidas como sólidas, como referência para o povo, para a sociedade, já não são mais assim. Por isso esta geração é perversa. Tanta perversidade, mas a maior perversidade que o inimigo tem colocado nas vidas é o afastar-se de Deus, é o afastar-se da palavra de Deus, é o negligenciar a palavra de Deus, é o encurtar a palavra de Deus. Se cumpre em nossos dias aquilo que é dito pelo profeta Isaías, e que é mencionado, Paulo, melhor dizendo, repete em Romanos aquilo, em Coríntios, aquilo que foi falado pelo profeta Elias. Quando Elias recuou, diz: mataram os teus profetas, encurtaram a palavra, Senhor, tiraram a profecia, tiraram a palavra, derrubaram os altares, lugar santo, lugar de adoração, lugar preparado, lugar edificado, lugar santificado, para que o poder de Deus se manifestasse. E aquele altar é a vida do homem e da mulher que teme o Senhor, que obedece a sua palavra, aonde desce o fogo do Senhor, o fogo do Espírito de Deus em nossos dias. Louvado o nome do Senhor.
Mas a perversidade do mundo, os interesses escusos, tem feito com que o povo esteja confundido, muitas vezes atrás de religiões aqui, religiões ali, e buscando salvação no Oriente e no Ocidente, voltando ao Egito. Mas nesta noite, que fique claro para nós, que a igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que obedece à sua palavra, porque Paulo disse: alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que recebe o batismo no nome do Senhor, aquele que se quebranta, deixa a sua velha vida, tudo é passado, o vício, o pecado, a tristeza, a dor, a angústia, a incerteza, e nasce uma nova vida para ser habitação de Deus em Espírito. Louvado é o nome do Senhor. E diz aqui a palavra do Senhor: salvai-vos desta geração. Esta é a proposta, a mensagem da igreja: anunciar para o povo de Olímpia: salvai-vos desta geração, fuja da corrupção, fuja do pecado, fuja da sedução do mundo, corra ao encontro do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, na obediência da fé. Louvado seja Deus. Amém. Não precisa muito esforço. É só olharmos como foi edificada a igreja, qual os primeiros passos da igreja, qual a base da igreja, qual o alicerce da igreja, qual o ensinamento da igreja em Jerusalém, e aí nós trilharmos as mesmas pisadas, porque se lá era esta mensagem, aqui não é diferente. Pode ter passado 2000 anos, mas a mensagem de Deus continua a mesma. Diz a palavra: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados o que de bom grado. A igreja de Deus não é feita por nenhum interesse qualquer, senão interesse de bom grado, de bom coração, de voluntariedade, de amor, de gratidão, para a obediência da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas têm ido à procura de Jesus, não de bom grado, mas tem ido porque não tem emprego, tem ido porque tem necessidade, outro tem ido porque está cheio de dívida. Talvez isso possa servir de motivo para a pessoa ter encontro com a palavra de Deus, mas para a salvação é necessário de bom grado, de bom coração, confessar o Senhor Jesus Cristo na sua vida, crer nele de todo o seu coração e se entregar a Ele, sabendo que Ele pode te abençoar, porque primeiro Ele se entregou por mim e por ti no Calvário, como o irmão cantou nesta noite. Que à tarde o sol brilhava, mas de repente se fez escuro, porque ali estava aquele que era a luz do mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Mas nós glorificamos o nome do Senhor, que em meio a tantas trevas do mundo, ainda aqueles chamados por Deus, como lemos na palavra, esta promessa diz respeito a todos quantos o nosso Senhor chamar das trevas para a luz maravilhosa da sua palavra, chamar para a obediência do seu evangelho glorioso, chamar para viver uma vida aqui de alegria, de paz, de certeza de salvação, e chamar para viver na eternidade com o nosso Senhor Jesus. Então diz a palavra: e perseveravam. É isso que já foi falado, vários irmãos falaram, mas que a igreja de Olímpia tem que fazer. Não é muita coisa. Talvez alguém pense: precisa anunciar na televisão, pôr no jornal, qual a estratégia, o que vamos fazer? Perseverança na oração, diz a palavra. Perseveravam na comunhão, na oração, na doutrina dos apóstolos, nos ensinos da palavra do Senhor. De nada adianta o trabalho crescer, os irmãos compraram um terreno, outro fazer catedrais, porque isso, o mundo está cheio de catedrais e de religiões. Nós não estamos aqui para construir uma religião nova nesta cidade, nós estamos aqui para trazer a mensagem do Evangelho de Deus, que Paulo diz é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Louvado é o nome do Senhor. É loucura para aqueles que perecem. Muitos dirão que o povo que está abraçando Jesus de Olímpia ficou louco, mas aquele que abraça sabe que recebeu o poder de Deus para a salvação da sua alma, para a libertação da sua vida, para ter direito de entrar na cidade pelas portas. Louvado seja Deus. Então, amados, Igreja Olímpia, e por onde passarmos, a palavra de Deus não mudou.
É só perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar, não encurtar a palavra do Senhor, não matar os profetas, não afastar a profecia da palavra do Senhor, não derrubar o altar, mas edificar as vidas no zelo, no temor, porque aqui diz a palavra: em toda a alma havia temor, louvado seja Deus. Tem faltado em muitas pessoas o temor. Tem muita gente levando as coisas de Deus em brincadeira, de qualquer maneira, achando que é mais uma igreja, mais uma religião, mais uma porta. Mas nós estamos falando não de mais uma igreja, estamos falando da única igreja verdadeira, que está na palavra do Senhor, que é o povo que anda no temor do Senhor Jesus Cristo e guarda a sua palavra e tem o seu nome, segundo está escrito em Hebreus, arrolado na Assembleia dos Santos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não a denominação por aí, mas a Assembleia Celestial, os nomes escritos conforme fala a palavra do Senhor. Deus tem chamado o povo nesse último tempo, tempo de corrupção, tempo de treva, tempo de desespero espiritual para o mundo lá fora. Deus está chamando o povo para a obediência da sua palavra. Deus está chamando, e Ele continua dizendo: o caminho é apertado, a porta é estreita, mas feliz é aquele que entra por ela, porque entrará, sairá, encontrará pasto verdejante, encontrará salvação. Largo, espaçoso, a porta também é larga, mas conduz para a perdição eterna, e muitos os que entram por ele. Então a palavra do Senhor nos mostra com clareza, amados, que é vida por vida. Jesus morreu, ressuscitou, é verdade, mas Ele morreu para dar a vida, e para recebermos a vida é necessário chegarmos com Ele no Calvário, morremos com Ele também no sacrifício do Calvário, renunciando a nossa vida para andarmos segundo a sua palavra em novidade de vida, adorando como único e exclusivo Deus, e tendo alegria e prazer na sua palavra dia a dia, guardando os ensinos da palavra do Senhor, vivendo por eles. Louvado seja Deus. E ele diz assim: e os que criam estavam juntos. A igreja tem que estar junta. A igreja é uma família, aquela família que Paulo diz lá em Efésios: toda a família nos céus e na terra toma o nome do Senhor Jesus, esse nome que é sobre todos os nomes. E essa família do nome de Jesus, ela é importante, e por isso eles comiam junto, eles tinham as coisas em comum, eles estavam unanimemente em oração na presença do Senhor, e diz que por isso caíam na graça do povo, e o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então a igreja, eu limpo os irmãos, não importa se é 3, 4 ou 5, mas importa ser perseverante na obediência da palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e de maneira nenhuma seguirão o estranho. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que ser perseverante na obediência da palavra do Senhor, e através do testemunho de vida, do amor da igreja, da união da igreja, o evangelho do Senhor vai sendo anunciado, não só no falar, mas principalmente no viver com amor e com união. Amém. Em João, o Senhor Jesus Cristo nos dá a estratégia do crescimento da igreja. Eu quantas vezes perguntei o que precisa fazer para a igreja crescer, mas olhando em João, ele diz assim: para amar, eles amai-vos uns aos outros. Ele diz: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. A igreja é conhecida como discípulos do Senhor quando nós amamos uns aos outros. E quando nós amamos de verdade, nós partilhamos da verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo, para andarmos na presença do Senhor, crescendo cada dia. Louvado seja Deus. Então diz assim que havia singeleza no coração, alegria no coração. A igreja é simples, a palavra de Deus é simples. Eu fiquei admirado o dia que eu já cheguei a pensar que fosse muito difícil, mas o dia que o Senhor me fez lembrar que ele assentava na relva, ele não tinha um púlpito imponente para falar, ele estava no barquinho para falar, ele estava na areia da praia para falar, ele subia um pouco na montanha para ficar mais alto e o povo poder visualizá-lo. E ali ele falava
partilhava, ele distribuía amor, ele distribuía bênção, louvado o nome do Senhor. E por isso, irmãos, não é grandes estratégias para a igreja Olímpia brilhar, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, não só em Olímpia, mas em qualquer lugar. Nós devemos estar simplesmente colocados diante de Deus, da sua palavra, segurando a palavra do Senhor Jesus Cristo e guardando-a em nosso viver passo a passo, amando, e ainda que seja, como já foi falado várias vezes aqui, com sofrimento, com dor, com dificuldade, mas nunca devemos nos afastar da palavra do Senhor Jesus Cristo, do seu caminho e do amor que Ele tem mandado que nós amemos uns aos outros. Louvado seja Deus. A estratégia, a visibilidade que a igreja do Senhor terá na terra é o amor a Deus, porque o Senhor Jesus diz para amar a Deus sobre todas as coisas, e os nossos irmãos como a nós mesmos. O próximo, ainda que não esteja na igreja, nós devemos também amar como a nós mesmos. E amar a Deus sobre todas as coisas implica em honrá-lo, em temê-lo, porque veja, amados, o Senhor, quando abriu a porta da igreja, derramou poder. O resultado foi oração, o resultado foi amor, o resultado foi união. Mas diz o texto que lemos: em toda a alma havia temor. O poder de Deus traz temor em nosso coração. Não é o temor do mal, do inimigo, temor das coisas que estão lá fora, mas é um temor reverencial, um temor que nos conduz à obediência da palavra de Deus. Não é uma sabedoria que o mundo tem tido por aí. Como diz Paulo escrevendo, ele diz assim: quem tem a mente de Deus para que possa instruí-lo? Mas ele diz em seguida: mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente da obediência, é a mente do temor, da reverência, do acatar a palavra do Senhor. Muita gente pensa que tem a mente de Deus para querer instruir, para querer torcer ou desfazer, ou modificar o evangelho do Senhor. Mas nós devemos estar perseverantes na doutrina dos apóstolos, na palavra do Senhor, guardando, partilhando o pão, com comunhão, de singeleza de coração, como diz a palavra do Senhor. E diz assim: toda a alma havia temor. Lá no profeta Malaquias, profetizando para os nossos dias, ele diz assim: se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Nesse último tempo, o povo ficou cheio de direito. Era de Laodiceia. Todo mundo tem direito. É o estatuto do idoso, é o estatuto da criança, do adolescente, é o direito não sei de quem, é o direito da gestante, é o direito do consumidor, e todo mundo tem direito. E o povo tem corrido atrás do direito, mas o povo lá fora tem esquecido da obrigação. E a primeira obrigação nossa é glorificarmos o nome de nosso Senhor, honrá-lo, servi-lo e adorá-lo. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Que Deus abençoe a igreja nesta cidade, que os irmãos sejam perseverantes no temor do Senhor, que os nossos amigos que estão aqui possam andar no temor do Senhor Jesus Cristo, glorificando o Senhor na sua vida, e guardando a sua palavra, e esperando na sua bem-aventurada manifestação, que brevemente ocorrerá, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus que nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Nós estaremos com Ele, mas até lá Ele estará conosco para nos guiar na sua palavra, e nós devemos perseverar nesta bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os irmãos e amigos neste lugar.